Galerinha, chegando aqui pra gente resolver mais questões da prova do Enem. Simbora junto revisar muito para vocês detonarem nessa prova. Galera, a questão escolhida aqui foi uma questão de densidade. Gente, densidade, vocês precisam entender isso, é sério. O Enem ama densidade. Então, eles amam tanto que cai todos os anos. É figurinha carimbada na prova do Enem. É questão garantida. E, galera, é questão fácil. Se é questão fácil, é questão que tu precisa garantir, tá certo? Não vai prejudicar a tua TRI errando uma questão besta. Então, vamos aproveitar, apesar de ser uma questão fácil, dá pra gente revisar aqui umas coisinhas a mais. Então, vamos embora revisar junto. É aquela questão que tu tem que garantir na prova. A questão que eu peguei hoje foi a questão do Enem PPL 2021 e foi a questão 111 da prova azul. Gente, eu julgo realmente que essa foi a questão mais fácil da prova, mas nem por isso a gente vai deixar de fazê-la, né? A gente vai fazer aqui e vai revisar muito com ela. A questão dizia assim: a densidade é uma propriedade que relaciona massa e volume de um material. Então, saca, ele já está me dizendo aqui o que é a densidade. A densidade a gente sabe que relaciona massa com volume. Então, densidade é massa sobre volume. Um estudante iniciou um procedimento de determinação da densidade de uma amostra sólida desconhecida. Então, ele tinha uma amostra sólida desconhecida e ele queria determinar a densidade dessa amostra. Primeiro, ele determinou a massa, obtendo um valor de 27,8 gramas. Então, ele obteve a massa 27,8 gramas. Facinho, pesou lá o sólido e deu 27,8 gramas. Em seguida, utilizou uma proveta graduada em mililitro com água para determinar o volume da amostra conforme esquematizado na figura. Considere a densidade da água, que é igual a 1 grama por ml. A densidade da amostra obtida em grama por ml é mais próxima de. Galera, vê só. O que eu digo, né, aí que ele utilizou essa técnica abaixo para determinar o volume. Era um sólido lá, provavelmente um sólido que não tinha um formato específico. E aí, para a gente calcular o volume, não dá para a gente calcular o volume diretamente por alguma fórmula conhecida. Por exemplo, se esse sólido fosse uma esfera bonitinha, sabendo o raio da esfera, você poderia calcular o volume usando 4/3 de πr ao cubo. E aí acharia o volume. Se tivesse o raio, jogaria lá e acharia o volume. Se fosse um cubo, sabendo a aresta do cubo, tu faria volume e aresta ao cubo. E aí calcularia o volume desse cubo. Para achar a densidade, era só dividir a massa pelo volume e tudo certo. Agora, se esse sólido não tiver um formato específico, o que a gente pode fazer para determinar o volume desse sólido? A gente pega uma proveta, preenche essa proveta com o volume conhecido de água e depois a gente joga o sólido lá dentro. O que vai acontecer? Existe uma propriedade da matéria chamada de impenetrabilidade. Já ouviu falar? Bom, lembra dela. A impenetrabilidade é o seguinte, com certeza você já ouviu falar de uma maneira bem mais simples. Dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Se dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço, tinha lá a proveta com certo volume de água, quando tu jogou o outro corpo lá dentro, ele também vai passar a ocupar o seu volume, e aí vai acabar deslocando o volume de água. Foi isso que ele fez aqui, ó. Repara que nessa proveta a gente tinha 35 ml de água, tá ali exatamente no meio entre 30 e 45. E aí ele vai jogar o sólido aqui dentro. Depois que ele jogar o sólido, esse volume de água, aí ele vai ser deslocado, porque esse sólido afundou, foi lá para o fundo da proveta. Se ele foi para lá, ele está ocupando o seu volume e o volume da água não mudou nada. Eu não coloquei nem tirei água. Eu continuo tendo 35 ml de água lá dentro. Então, por que a marcação foi para 45 ml? Porque esses 45 ml são da água junto com o sólido. Como de água a gente já sabe que era 35, sobram quanto para o sólido? 10 ml. Que é justamente, galera, o volume que foi deslocado. A gente tem aqui, ó, o volume deslocado foi de 10 ml. Esse volume deslocado é justamente o volume do sólido por causa da impenetrabilidade, dos corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Então, nós temos lá embaixo 10 ml do sólido e mais 35 de água, ocupando os dois juntos, 45 ml, beleza? Então, nós achamos aqui o volume do sólido, 10 ml. Para calcular a densidade vai ser a massa, 27,8 gramas, dividido pelo volume, 10 ml, ou seja, até a conta facilitou tua vida, porque dividiu por 10. Vê que lindo? 2,78 gramas por ml. A gente marca isso na letra E. Agora, gente, deixa eu dar um brinde aqui para vocês. Essa questão era mais fácil ainda se você percebesse uma coisa. Quando ele colocou o sólido veio para o fundo aqui do recipiente, ele afundou na água. Se ele afundou na água, ele é mais denso do que a água, precisa ter uma densidade maior do que 1 grama por ml, que é a densidade da água.
Olha as tuas alternativas, bebê. Letra A, 0,36, 0,56, 0,62, 0,79. Esses 4 teriam densidade menor do que a água, portanto, eles flutuariam e não afundariam na água. A única resposta possível, até sem conta, seria a letra E, mas com a continha eu provei para vocês, beleza? Espero que vocês tenham gostado, tenham curtido. Não esqueça de deixar o like aqui, de divulgar o canal, compartilha com os amiguinhos, com os coleguinhas, vestibulandos e deixa um comentário aqui pedindo as questões que eu posso resolver qualquer uma. Vamos embora resolver muitas questões da prova do Enem, fazer muita revisão e vamos embora detonar nessa prova. Beijo e até o próximo vídeo. Tchau!